Em toda oração que eu fizer, eu preciso dizer, se Deus quiser? Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio, eu sou Leão Murata e nesse vídeo eu quero falar um pouco com você a respeito da expressão se Deus quiser. Em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso e no versículo 19 diz assim a Bíblia: Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Os efésios pediram para o apóstolo Paulo ficar um pouco mais lá. E ele disse: Se Deus quiser, eu volto para cá. E logo após isso ele foi embora. Por que ele falou isso? Porque Paulo não sabia se Deus iria querer que ele voltasse à cidade de Éfeso. O próprio livro de Atos vai mostrar mais na frente que Paulo vai voltar para aquela cidade. Não só vai voltar, como é um dos lugares onde ele vai permanecer por mais tempo. Na Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes da igreja de Roma. E no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Pela vontade de Deus. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque Paulo não sabe se era da vontade de Deus que ele fosse para Roma. Para você ter ideia, nem foi Paulo que fundou aquela igreja em Roma. Porque no Getsemane Jesus orou: Meu Pai, se possível, se o Senhor quiser, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, passe de mim este cálice. Por que Jesus orou desse jeito? Porque Jesus não sabia se era possível passar o cálice. A expressão se Deus quiser, se for da vontade de Deus, você usa quando você está se consagrando à vontade de Deus. Ela é usada quando você não sabe ou não tem certeza acerca da vontade de Deus sobre alguma situação específica. Então Paulo não sabia se Deus queria que ele ia voltar para Éfeso. Então ele disse: se Deus quiser, eu volto. Paulo não sabia se Deus queria que ele fosse para a igreja de Roma. Por isso ele disse: eu estou orando, mas se for pela vontade de Deus, eu vou. Jesus não sabia se era possível passar o cálice. Por isso ele disse: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, você só usa quando a Bíblia não revela, não diz a vontade de Deus sobre aquela situação que você está passando. Em Tiago capítulo 4, no versículo 13, Tiago diz assim: Atendei agora vós, que dizeis: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago não está dizendo para eu dizer se Deus quiser em toda oração que eu faço. Ele está sendo bem específico. Ele diz: atendei vós que dizeis: hoje e amanhã viajaremos e faremos tal coisa e passaremos um ano. Ele está sendo bem específico para quem é esse alerta. São para as pessoas que estão planejando a sua vida em cima de lucro e não em cima da vontade de Deus. E é por isso que ele disse: vocês deviam orar se o Senhor quiser. Porque nós não devemos planejar nossa vida em cima de lucro, de vantagem financeira. Nós devemos planejar nossa vida em cima da vontade de Deus. Uma vez que eu sei qual é a vontade de Deus para mim, eu planejo a minha vida. Eu traço um plano. Agora é importante você entender que Tiago não está dizendo que toda oração que eu fizer, eu tenho que dizer se Deus quiser. Porque no próprio capítulo 5, no versículo 14, ele diz assim: Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. Qual é a oração que vai curar um enfermo? A oração da fé. Preste atenção, toda oração precisa envolver fé, mas existe um tipo de oração que é chamado de oração da fé. E ele disse: a oração da fé curará o enfermo. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Certeza e convicção. Como é que eu vou fazer a oração da fé se eu não tenho certeza sobre o que Deus quer? Você só pode fazer a oração da fé quando você tem certeza, convicção, clareza sobre qual é a vontade de Deus naquela situação.
Então, se eu não sei se é da vontade de Deus curar o enfermo, eu não posso fazer a oração da fé, porque fé é certeza e convicção. Eu só posso ter certeza e convicção se a Bíblia revelar qual é a vontade de Deus sobre o enfermo. A oração da fé só pode ser feita quando você tem certeza, convicção, clareza sobre qual é a vontade de Deus naquela situação. Quando a vontade de Deus já é clara na Bíblia sobre aquela situação, você não ora se Deus quiser, porque a Bíblia já diz que Deus quer. Você faz a oração da fé, se apossando pela fé daquilo que Ele mesmo promete na sua palavra. Se Deus quiser, você ora quando você está se consagrando à vontade de Deus. Mas se Deus já revelou qual é a sua vontade na sua palavra, você não ora se Deus quiser. Você faz a oração da fé. Ah, se Deus quiser, meu parente vai ser salvo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, se Deus quiser, vai chegar a provisão para fazer a matrícula do meu filho na escola. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia já revela que Deus quer que eu tenha provisão para cada necessidade. Se eu estou necessitando de provisão, eu não oro se Deus quiser. Eu faço a oração da fé e me aposso pela fé da provisão que Ele mesmo já prometeu que iria dar para cada uma das minhas necessidades. Se Deus quiser, você só ora quando você não sabe o que Deus quer. Mas quando a Bíblia já revela o que Deus quer, você não ora se Deus quiser. Você faz a oração da fé se apossando daquilo que Ele mesmo já prometeu em sua palavra. Ah, se Deus quiser, Ele vai me curar dessa enfermidade. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo. A oração da fé curará o enfermo. Não diz que se Deus quiser curará o enfermo. Não diz isso, lê lá. A oração da fé curará o enfermo. Para e pensa comigo. Você já viu em algum lugar dos evangelhos alguém precisando de cura, chegando até Jesus pedindo cura e Jesus orando: Pai, se o Senhor quiser, cura esta pessoa? Tu já viu isso lá nos evangelhos? Tu já viu alguém no livro de Atos pedindo aos apóstolos, aos discípulos, cura ou provisão, e ele dizendo: Pai, se for da tua vontade, cura essa pessoa, se for da tua vontade, envia provisão para aquela pessoa? Não tem isso não, irmão. Porque cura e provisão já está claro na palavra de Deus que é da vontade de Deus. Então você não ora se Deus quiser, porque Deus já quer curar. Isaías capítulo 53, no versículo 5. Mateus 8, 17 e 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24, falam a mesma coisa. Pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Já está claro na Bíblia a vontade de Deus sobre cura. Eu não oro se Deus quiser. Eu faço a oração da fé e me aproprio da cura que Ele mesmo já me deu. Você não ora se Deus quiser para dar provisão, porque Deus já quer prover. Tu nunca ouviu falar que Ele é Jeová Jireh? Para que eu vou perguntar para Jeová Jireh se Deus quer prover? Eu sei que muitas vezes inserir a expressão se Deus quiser, se for da vontade de Deus na nossa oração, ela passa um ar de humildade. Mas muitas vezes isso não é humildade. Muitas vezes isso é falta de conhecimento da palavra de Deus, porque isso está mostrando que eu não sei qual é a vontade de Deus sobre aquela situação. Sim, muitas vezes eu não vou saber qual é a vontade de Deus sobre uma situação. Eu não sei se é da vontade de Deus que eu me mude da minha cidade. Eu não sei se é da vontade de Deus que eu saia desse emprego. Eu não sei se é da vontade de Deus que eu me envolva com cicrano. Eu não sei. Nesse tipo de situação que eu não sei, Senhor, isso aqui é da tua vontade? eu me consagro. Mas quando a Bíblia já revela claramente qual é a vontade de Deus, eu não oro se Deus quiser. Porque se Deus quiser, está mostrando que eu não sei quando eu deveria saber. E a oração da fé curará o enfermo. E a oração da fé suprirá o necessitado. A oração de consagração vai revelar a vontade de Deus para você. Mas somente a oração da fé é que muda as circunstâncias. É a oração da fé que traz cura para um doente. É a oração da fé que traz provisão para um necessitado. Se a situação que você está passando necessita de oração da fé, não adianta você orar se Deus quiser. Você precisa aprender o que Deus quer e fazer a oração da fé e se apropriar pela fé daquilo que Ele mesmo já prometeu em sua palavra. Mas eu não sei como é que se faz a oração da fé. Então fica com esse vídeo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Tudo que você pedir em oração, você tem que crer que recebeu. Recebi quando? Recebeu quando está pedindo.